Mais um dia movimentado no mercado cripto e quase US$ 1 bilhão mais em liquidação. Cara, esse mercado tá deixando a gente louco, mas tem sempre oportunidades e como aproveitar algo para a gente conseguir ganhar nesse mercado. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, e eu já vou mostrar isso, porque só faltam 4 dias, então a oportunidade é agora para poder você aproveitar. E claro, já está inscrito no canal? Inscreve-se agora, que isso vai te ajudar a estar recebendo sempre informações quentes sobre o mercado e oportunidades. Então vamos lá. Abrindo aqui rapidamente, tem link aí na descrição, é o link que está da BingX e você, nesses 4 dias, entrando por esse link e fazendo a sua conta agora, apertando aqui no registre-se agora, você vai seguindo algumas dessas tarefas e vai estar direito a rodar essa essa roda de sorteio, né? Você pode ganhar US$ 50 em posição, US$ 100, uma XRP, US$ 200 de cupom, US$ 5 em fundo de teste, US$ 15 para gastar, US$ 100 para gastar, 0.001 Bitcoin, 10 gramas de barra de ouro e até um iPhone 17 Pro você pode ganhar. Então, por cada tarefa que você faz aqui, verificação KYC, depósito pela primeira vez de US$ 50, volume de trade pela primeira vez US$ 50, primeira ordem de copy trade, você tem aqui direito a virar, a rodar uma vez. Então, cada ação que você faz aqui, você tem direito a uma rodada. E é simples, basta só você entrar, registrar e o mínimo que você pode fazer é depositar pela primeira vez US$ 50 na BingX. Você fazendo isso, você já vai ganhar uma rodada e quem sabe você pode aí sair com este iPhonezinho 17. Mas olha só, eu vou mostrar uma coisa aqui que daqui a pouco que a gente vai usar inclusive a BingX aqui para poder sacar o SDC. Inclusive você pode, olha só, olha a sacada. Você pode abre a conta, deposita US$ 50, depois você vai fazer essa segunda ação, que é retirar esses US$ 50 e colocar em uma plataforma que está pagando mais de 30% de APY em dólar. E é isso que a gente vai mostrar e utiliza a rede Base, ok? Por isso que eu vou usar a BingX, porque a gente pode sacar o STC usando a rede Base, ok? Qual é o nosso objetivo aqui? Diante do que a gente está vendo no mercado, né? Essa loucura que o mercado está sendo, quando a gente acha que estamos nos recuperando daquela queda que houve no dia 10 de outubro, o mercado vai e mete outra lapada em cima da galera. 11% na Aster, Zcash 12%, essa COI que estava subindo já cai 14%, Atom 4%, Pump 7%, VET 5% e tantas outras aí. CRO 7%, Link 9, 5% aqui. Então a gente tem que ficar realmente assim. Às vezes a gente fica que nem bala em boca de banguelo, para cima e para baixo, para um lado e para o outro, e não sabe realmente para que lado a gente vai. Por isso a importância de sempre você ter duas estratégias, uma caso o mercado suba, outra caso o mercado caia. Mas com esse objetivo a gente começou, a gente já vem, na verdade, mostrando para a galera, inclusive a galera que entrou, muito obrigado aí. Muita gente vai aumentar o seu conhecimento. A galera que entrou lá no Imersão Cripto, né? O cupom encerrou domingo, então valeu aí. A gente vai seguir. Dia 20 começa as aulas para a turma 2, então fique ligado que tem muita coisa para você aprender. O que é que acontece aqui? A gente está em uma situação que realmente o mercado está derrubando e buscando liquidez em muita gente, né? Agora, nas últimas 24 horas, foram US$ 700 milhões liquidados aí, sendo que 220 mil traders foram liquidados. Eu vou estar falando sobre isso, inclusive mostrando como você deve agir para evitar ser liquidado, cara. Porque você ser liquidado é uma das piores coisas que tem dentro do mercado cripto, porque você perde de repente todo o seu capital. A gente vai estar falando sobre isso também no decorrer desse vídeo aqui, ok? Então, nosso objetivo tem sido o quê? Buscar pools de liquidez, como essa daqui, de euro com dólar, né?
tá fora do range agora porque o dólar subiu, mas a minha perda ou volatilidade de capital aqui é muito pequena, entendeu? Eu estava com 15 mil, agora estou com 14.800 por causa dessa queda aqui do dólar. E o que é que aconteceu? Eu fiquei totalmente em euro, o que é muito bom. Ficar em euro ou ficar em dólar, para mim, eu tô safe. Então, são essas alternativas que a gente está procurando. E é isso que eu vou mostrar, que a gente vai usar a BingX para isso. Então, vamos lá. Vamos partir aqui, antes de eu mostrar essa oportunidade que a gente tem, de mais de 30%. Nós temos aqui, agora, o Bitcoin, ele, dia 6, o tal dia que eu sempre disse a vocês, 2, 3 meses antes. Inclusive, gente, vamos lá. Para você, vamos aquele papo sério aqui. Aquele papo sério com você que faz comentários que você me faz rir com os comentários que faz. Teve um cara que comentou, esse cara fala tanta coisa que um dia é certa. Pois é. O tanta coisa deve ser que eu disse que a partir de 6 de outubro até o dia 24 de novembro, o Bitcoin poderia fazer topo histórico. Coincidentemente, 6 de novembro ele já bateu o topo histórico e a partir daí ele não voltou. Poderá voltar? Sim, poderá voltar. Mas sim, esta era a data limite. Coincidentemente, né, ele foi lá e bateu. Coincidentemente, eu comentei também que, desculpa estar sendo irônico, gente, é porque tem gente que merece realmente esse tipo de ironia, sabe? Vocês que são a galera decente não merecem, mas vamos pensar que eu estou sendo irônico para esses... a gente, lá no Panamá, em espanhol, a gente diz agoebado. São os agoebal. São os abestalhados, né? Como a gente fala no Nordeste. Que faz certos comentários que é um absurdo, né? Teve um cara que eu quando falei das ordens que a gente tinha colocado aqui no Bitcoin, deixa eu buscar aqui, nos 119.293 aqui, deixa eu voltar a tela. Aqui tudo, que era a minha ordem de venda, caso o Bitcoin caísse, eu ia estar vendido, ia estar dolarizado aqui em Bitcoin. Ou seja, a gente mostrou tudo isso, e aí o cara disse, por que não falou da queda antes da queda? Cara, eu falei que eu não estava gostando da situação e que ia proteger o meu capital botando o Bitcoin a 119.400, botando o Ethereum a 4.400 mais ou menos aqui. Ou seja, eu falei muito claro, mas os caras pegam o trem andando porque pegam um vídeo que tá hypado com 8, 9, 10 mil visualizações, aí os caras sentam na cadeira, olha para o lado, olha para o outro, e não sabe nem o que está acontecendo, e aí mete qualquer tipo de comentário. Então, antes de você perder seu tempo e engajar mais o meu conteúdo comentando, dá uma olhada, pelo menos em 15 dias de vídeo aí para trás, para você ver o que a gente vem falando no mercado. Fechado? Ai, meu Deus do céu, eu me divirto com esses comentários. Qualquer dia eu faço um vídeo, os melhores comentários do meu canal. E eu faço reagindo a esses comentários. Tem gente realmente muito sem noção. Vamos lá. Então, eu vinha comentando já desde sábado, se eu não me engano, foi domingo. Sábado foi domingo, que eu comentei a importância, foi domingo, dia 12. A importância do Bitcoin permanecer acima dos 115.800 para a gente sentir segurança de que ele iria voltar a subir, ok? O Bitcoin não conseguiu permanecer. Inclusive eu estava falando até do semanal, quando eu disse aqui nesse dia, né, que eu disse assim, o ideal é que o semanal do Bitcoin aqui, este candle que vocês estão vendo vermelhão, que foi o candle da queda, fechasse acima dessa linha roxa dos 115.800. Ele não fechou, né? Ele chegou a tocar nessa região, mas por enquanto essa semana ele está longe ainda de conseguir se manter, e atualmente os touros terão um trabalho absurdo para conseguir levar o Bitcoin de volta aos 115.800 aí, ok? Então, enquanto ele não romper essa região, não estamos seguros, e pode ser que tenha sim o topo do Bitcoin tenha sido os 126.200 aqui no dia, exatamente no dia 6 de outubro, o dia que nós víamos comentando desde maio ou junho, que eu venho comentando de ficar de olho nesse dia aí.
Enquanto ele não subir, cara, dos 115.800, a gente tá com risco de bear market, ok? De já ter revertido a tendência. Onde eu vou ficar de olho aqui? Nessa região aqui, ok? Então, olho nessa região que nós temos aqui. Eu vou diminuir um pouco ela, porque eu quero ela começando no 109 aqui e 500. Aqui, ó. Eu quero ela começando aqui, ó. Pronto, aqui. Então, olho nessa região, entre os 109.200 e 107.800. Essa zona, eu vou até pintar ela de ultravermelho aqui. Pronto, para vocês enxergarem bem. Essa zona daqui é para mim o grande suporte que o Bitcoin deve permanecer para a gente ainda ter esperança de um novo topo histórico, ou de pelo menos sair, vender, realizar lucro acima dos 119 mil dólares aqui. Eu voltei a entrar em várias ordens de Bitcoin, eu já mostrei inclusive as ordens para você, aquela foi 3 ordens de 3 mil, e eu voltei a entrar em Bitcoin. Então eu estou de olho justamente nessa região. Se ele perder definitivamente essa região, não é perder temporariamente como houve aqui atrás, não. É perder definitivamente aqui essa região, cara, é bear market e a nossa estratégia tem que ser mudada. Ah, Sandro, você vai sair 100% do mercado? Não, porque eu estou nesse mercado para ganhar dinheiro. Então eu tenho que ganhar dinheiro agora de cabeça para baixo. Mas eu tenho que ganhar dinheiro, ok? Então o nosso objetivo é seguir ganhando dinheiro e cada vez multiplicando mais até 2029, o próximo ano de alta. Ou quem sabe, como aconteceu agora em 2024, surfar aquela alta de 2028. Ó, final de 2028 deu bom, final de 2024 deu bom, de 2023 deu bom, pode ser que final de 2025 dê bom novamente. E dessa forma a gente vai conseguir mudar a nossa estratégia. Mas olhando para isso e me segurando nesses pontos que eu estou marcando, é onde eu vou cada vez mais procurar proteger o meu capital e garantir o lucro que eu já tive, ok? Ó, o Ethereum ele tá para mim em uma região aqui perigosa, sim, ele tá numa região perigosa, que era uma região de compra que eu tinha marcado anteriormente para uma alta aqui, essa região do Ethereum, mas agora eu vou traçar outra estrutura aqui com vocês que eu ficaria de olho no Ethereum aqui. Deixa eu tirar essa LTA, vou jogar essa fibozinha aqui. E essa região aqui que eu vou marcar com essa linha verde que eu vou transformar ela em vermelho e vou deixar ela grossa, para vocês enxergarem bem. Nos 3.500 dólares é onde eu estou de olho caso o Ethereum venha perder esse valor. O primeiro ponto que a gente tem que ficar tipo um alerta, e muita gente pode ser que saia do mercado, é justamente essa outra linha aqui que eu vou colocar uma linha laranja. Sabe sinal de trânsito? Que verde é seguir, laranja é atenção e vermelho é pare de uma vez antes que você se quebre de vez. Então essa é a zona principal que eu estou de olho aqui, na zona laranja, com o Ethereum a 3.873 dólares. Ethereum perdendo essa região definitivamente significa perder, retestar. Vou jogar no diário, que a minha linhazinha fica mais bonitinha aqui. É ele perder esta zona laranja, retestar e cair. Isso acontecendo,
né, esse reteste e a rejeição desse reteste, eu já ligo todos os alertas para ter a minha ordem de saída do mercado e troca de estratégia para o próximo ano de 2026. Ainda está ou já está tudo perdido? Não. Não. O Ethereum ele tem uma posição mais feia do que o Bitcoin, né? No longo prazo, quando você olha assim, dá um zoom out no gráfico, o Ethereum ele tá mais feio do que o Bitcoin, ok? Até porque esta grande LTA que ele tinha aqui, tá vendo, ó? Está sendo rejeitada aqui, ó. Perdeu e rejeitou. Safe no Ethereum, rompeu 4.200 e se manteve acima disso. Aí sim, há esperança de tentar os $5.000. Enquanto ele não romper essa região, não temos esperança. E perdeu os 3.800 em busca dos 3.500, acabou a nossa brincadeira. Este ano. Ano que vem começamos outra estrutura, mudamos a estratégia e continuamos ganhando dinheiro, só que com uma estratégia diferente. Em cima dessa estratégia, eu quero mostrar para vocês aqui, que eu prometi que eu ia mostrar para vocês, essa plataforma aqui, esse protocolo, inclusive não é patrocínio, viu gente? Atenção, não é patrocínio não. Esse protocolo da Avantis, aonde eles estão pagando 34% de LP Vault aqui. Eu não tenho referido nenhum aqui, eu vou criar o link de referido, colocar aí na descrição. Se você entrar e quiser entrar pelo link de referido, você vai estar apoiando o canal, porque toda essa grana a gente utiliza para a estrutura do canal, né? Para pagar toda a estrutura de pessoal, financeira, maquinários, tudo que equipamentos que a gente utiliza no canal. Então é essa graninha que ajuda essas coisas, porque não dá para contar apenas com o que vem de AdSense do YouTube, é muito pouco. Não chega nem a $400 por mês, então é muito pouco, gente, é muito pouco. Eu não estaria fazendo vídeo no YouTube se fosse só pelo AdSense, pode ter certeza disso. Então eu vou colocar, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, essa LP Vault. Então olha só, lembra que eu falei da BingX, de você registrar lá, colocar $50, rodar a roleta para ver se você ganha alguma coisa. Depois, se você quiser, você pode tirar os $50 através de USDC aqui, ok? Na parte de retiro, você vem aqui, seleciona cripto USDC, coloca a direção, ou seja, o endereço que você quer retirar, por exemplo, aqui, e seleciona a rede Base, ok? Lembrando que na rede Base você precisa de tokens Ethereum da rede Base para poder fazer o seu trade. Então, neste caso, você pode fazer um trade aqui em spot na BingX, aqui, troca o spot, troca o USDC por Ethereum aqui dentro, depois vem em retirar, seleciona Ethereum, bota o endereço da carteira e seleciona aqui a rede Base, ok? E retira em Ethereum para a rede Base. Dessa forma, você vai estar na rede Base aqui com tokens aqui, ó. Tenho $40 e Ethereum para pagar as taxas do que eu faço aqui dentro. Aí eu vou pegar, por exemplo, eu tenho $65, vamos dizer que eu retirei e já chegou na minha conta aqui, na minha MetaMask. Eu tenho $65 em USDC. Então eu venho aqui na Avantis, clico nesse Vault e eles dizem que eu coloco o USDC aqui e recebo 100% das taxas de trade e perdas de quem utiliza aqui a Vault ou o Avantis para fazer trade de futuros, ok? Então eu clico aqui, vou colocar depósito, tá vendo? Deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. Eu tenho $65 aqui, eu posso colocar, o mínimo são $10, eu vou colocar, por exemplo, $50 aqui, e diz que eu vou receber 39,3 AV USDC, ok? Provavelmente
esse Avantis USDC eu vou poder utilizar em outro local. Mas por enquanto o objetivo é ganhar os 34% aqui. Aí eu aprovo, confirmo na minha carteira. A Redbase está funcionando bem com a estrutura deles. Confirmado aqui. E dessa forma eu vou em portfólio. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui já em portfólio. Se ele já me mostra aqui alguma coisa. Overview, Earn. Não, ele ainda não entrou aqui. Eu acho que eu só aprovei, não foi? 50, Deposit. Acho que eu só aprovei. Aqui é que ele vai... Sucesso. Transação confirmada. Agora já saiu da minha carteira. Back to Earn. F5 para atualizar. Aqui já está. Ó, aqui está o meu depósito, ok? Aí com certeza você vai me perguntar, ok, Sandro, mas eu quero retirar. Você clica aqui, você vem aqui em Withdraw, tá vendo? Você vem em Withdraw, coloca o máximo. O que é o máximo? Os tais AVUSD que você recebeu na sua carteira. Você clica aqui, coloca Approve e pronto. Você já está completamente, o dinheiro já volta para sua conta aí. E você vai acumulando esses 34% aí de ganho na sua carteira, ok? Então é super bom, super fácil de você utilizar. O volume nas exchanges aí estão crescendo bastante, mas esse crescimento não é o crescimento que a gente gostaria aqui atrás, tá vendo? Ó, que foi em 2024. Isso aqui, em 2024, em novembro, dezembro de 2024, significou que muita gente tinha voltado a fazer negociação nas exchanges, ou seja, entrar dinheiro novo para poder comprar e tentar lucrar com as criptomoedas. No final do ano passado. Dessa vez pode não estar representando isso. Por quê? Porque o preço das criptos estão caindo. Isso aqui pode estar representando que muita gente, para evitar ser liquidado, está depositando mais grana aqui dentro. É o problema da galera não colocar stop. Entendeu? Então, olha só. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Essa plataforma, a Margex, eu já falei dela anteriormente. Inclusive estou ganhando até um dinheirinho aqui. Acho que eu estou ganhando um dinheirinho aqui. Estou ganhando porque eu entrei já aqui num longzinho. Mas vamos lá. Essa Margex é uma plataforma de futuros. Eles não têm token ainda. Não sabemos se ele vai ter token ou não. Se vai ter algum tipo de airdrop ou não. A gente não sabe. Mas como funciona? O bom é que você não precisa se registrar. Tipo, ter o KYC. Qualquer pessoa pode utilizar ela. Você utiliza de forma simples. Abre uma conta aqui dentro, né? Você pode fazer. Ele tem aqui até a verificação. Caso você queira fazer. Mas você pode negociar sem fazer a verificação. Então você clica no link que está na descrição e se quiser utilizar, faz um depósito aqui. Você pode depositar em USDT, em USDC, em Ethereum, em Bitcoin, tal. Você deposita aqui, ok? Por exemplo, USDC. Seleciona a blockchain. Vamos dizer que você queira depositar pela rede BEP20, que é a rede da Binance Chain. Você pega esse endereço aqui, tá vendo? Copia, vai lá na sua carteira e faz o depósito para esse endereço aí. Tipo, super simples, ok? Depois de um tempo, não é muito, chega na sua conta, acho talvez 2, 3 minutos, já vai estar na sua conta. Aí você pode vir aqui em negociar, por exemplo, ok? E aqui você tem a moeda que você depositou. Por exemplo, no meu caso, eu tenho aqui o USDT. Se você depositou Bitcoin, vai estar aqui. Se você depositou o USDC, vai estar aqui. Ok? Se você depositou Solana, ó, tem até Solana, vai estar aqui, ok? Então eu tenho o USDC. Então eu venho aqui nos USDC e, por exemplo, vamos dizer que eu queira entrar em um long em Ethereum aqui. Vamos dizer que eu queira entrar em um long em Ethereum. Ethereum BNB. Eu vou entrar em Ethereum.
Um longzinho em Ethereum. Não é indicação nem de entrada, nem nada, viu, gente? Se liga, eu estou só mostrando como utilizar a plataforma. E aí, aqui onde está 40x é a alavancagem. Isso aí, cara, pelo amor de Deus, derruba isso para 5%, que é o mínimo que é aqui. Não inventa a roda não, porque você toma no furico. Aí você confirma aí, por exemplo. Aí aqui você tem cross ou isolado. Cross, você vai usar todo o saldo que você tem como garantia e isso ajuda o seu stop ser colocado mais embaixo, porque o seu preço de liquidação vai estar lá embaixo. E o isolado, você tem um preço de liquidação mais curto, mas em compensação você não compromete o saldo que está na sua carteira, ok? Vou colocar aqui isolado, confirmo. Por quê? Porque eu estou só demonstrando para vocês. Tem muita gente que só usa com cross porque não quer ser liquidado, entendeu? Então, se eu boto aqui cross, ó, eu vou dar um exemplo. Se eu coloco aqui cross, vou colocar cross, confirmo. Bota a minha alavancagem em 5% e eu quero utilizar 25% do meu capital que tem aqui, ó. Ah, cara, olha só, olha só. O isolated é que dá forma de você diminuir a sua alavancagem, viu? O cross não dá, então use isolado com 5x máximo. E aí vamos dizer que eu quero colocar então aqui o equivalente a, como é 5x, vou botar 8 mil aqui. Aí eu boto comprar, que eu quero um long aqui. Aí ele abre, o meu long tá aqui. Aqui, ó, esse primeiro aqui, certo? Deixa eu tirar minha cabeça daqui. E vou jogar minha cabeça aqui para cima. Diminuir ela. Pronto. Então aqui eu tenho aqui, ó, o Ethereum com o USD, certo? Aqui. Aí qual é o mais importante? Olha só, ele diz que eu entrei como se fosse com equivalente a 8.600 dólares aqui, né? Porque eu fiz por 5, eu botei o equivalente a 1.700 dólares por 5. Preço de abertura 3.969, aqui é o preço atual. E o meu preço de liquidação. Quanto que eu perco tudo? Se o Ethereum chegar a 3.180. Mas eu vou ficar e deixar isso? Não. Não. Aí eu venho no gráfico e vamos dizer que eu quero aqui, ó, abaixo desse valor, 3.886. Vamos dizer, eu vou botar 3.880. Aí eu venho aqui, nesse AD, aqui, e coloco o meu stop loss. Olha só, ou em PNL ou em preço. PNL, não, eu aceito, posso perder até 10% do meu valor, do meu stop loss. Aí, deixa eu ver aqui, é menos 10%. Aí, significa cair até 3.889. Ou eu posso botar o preço, 3.880, que foi o preço que eu falei. Eu vou perder 11%. É o equivalente a 200 dólares de perda. Mas dessa forma, colocando um stop loss em qualquer trade de futuro, isso pode ser na Magix ou qualquer outro, você tem a tranquilidade de que você não vai ser liquidado. Então, tipo, dos meus 1.700 aqui, eu deixei em risco uma perda de 200 dólares. Aqui, por exemplo, eu deixei em risco uma possibilidade de perder 2% do que eu investi, mas com uma chance de tentar buscar um ganho de pelo menos 6 a 7%, até 8% aqui, que seria o Ethereum voltar na faixa dos 4.300 dólares aqui. Então, sempre que você entrar numa operação, você nem necessita colocar o take profit, que é esse outro aqui, ó, que você quer ter lucro. Quanto que você quer ter lucro? Eu quero vender quando ele bater 4.300. E se subir mais? Não me interessa, eu quero o meu lucro no bolso. Você vai e confirma aqui. Pronto. Sua ordem já está aqui embaixo, protegida. Caso o mercado caia, estopa e você vai perder 200 dólares só e não 1.700, que é seu capital todo. Caso o mercado suba, ele realiza o lucro em 4.300. Isso é
tranquilidade na realização do trade. Eu normalmente não coloco o tomada de lucro. Eu vou subindo o meu stop. Entendeu? Eu vou subindo. Por exemplo, eu estou no lucro aqui, né? Agora, eu entrei aqui no verde e o Ethereum está lá em cima. Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, para o lucro, eu vou botar 3,972 aqui. Aí eu venho o stop loss. O stop loss eu coloco aqui em 3.972. Significa que eu já vou ganhar aqui 3 dólares caso ele caia. Em resumo, eu agora já movi o meu stop para a região do break-even, que é região de lucro, ok? Então, hoje, se ele cai do meu preço de entrada, eu já estou no lucro. O Ethereum vai subindo, eu vou levantando o meu stop. Ó, já está em 3.980. Eu posso vir aqui e quero o meu stop em 3.974. Eu já vou ganhar aqui, peraí, 3.984. Eu já vou ganhar... Não, 84 não, tem que ser 74 mesmo, gente. Eu já vou ganhar 50 centavos, mas já não perco. Entendeu? Já não perco. E aí você vai mexendo dessa forma, tá bom? Olha só, essa notícia aqui eu separei para mostrar para vocês aqui do Kylie não sei o que aqui. Ele menciona o seguinte aqui, cara. E isso sempre deixa a gente preocupado, né? Olha só, ele menciona aqui que a Baleia Insider agora aumentou o BTC em short para 498 milhões. Esse é o mesmo cara que fez uma venda a descoberto antes do discurso do Trump. O que ele sabe? Então esse cara foi na Hyperliquid lá, não sabe quem é, só sabe a carteira, e ele shortou o Bitcoin 10x, o equivalente a 498 milhões. Ele comprometeu aqui em cima, ó, 59 milhões, mas ele alavancou 10x, então ele comprometeu 498 milhões de dólares aqui, e ele entrou a 115.288. Quando esse print foi tomado, o cara já tinha 8 milhões em lucro, e o Bitcoin estava 113. Tu imagina agora o Bitcoin a 111.800. Esse cara já pode até ter fechado essa ordem e botou, sei lá, 15 milhões de dólares no bolso. Botou praticamente 30% do capital que ele tinha aqui. Então, isso deixa a gente um pouco preocupado que não estejam utilizando informações privilegiadas para poder, como é que eu digo, manipular o mercado. Porque isso ferra com o trabalho de quem está analisando, quem está investindo, quem está buscando mudar de vida, ok? Isso ferra com total perspectiva. Por isso que o stop tem que estar não só em ordens de perpétuo, de ordem de futuro, mas também e principalmente em ordens de proteção de capital nas exchanges, ok? Esse outro aviso aqui, a Aurai Chain já liberou a conversão na LFG para quem tem aí tokens Aurai X, né? Eu tenho aqui 145, eu vou clicar aqui e aí eu coloco o meu endereço aqui. E ele diz que eu vou receber na Solana esses tokens Aurai X, ok? Então eu posso conectar a minha wallet e fazer a conversão aqui. Ele tem aqui a tabela de conversão e quanto mais você demorar a fazer sua conversão de qualquer um desses 4 tokens aqui que você tenha, menos você vai receber, ok? Então, começou hoje, você tem até o dia 21 para poder fazer essa sua conversão, tá bom? Então é isso, gente. Cara, vamos para cima. Se você entrou só nesse ciclo em 2023, 2024, cara, seu caminho, mesmo que esteja no prejuízo, está só começando. Eu nunca vi alguém entrar no mercado e só ter 100% lucro. Não, você vai ter prejuízo. Só que esse prejuízo vai te dar um conhecimento maior para que você evite prejuízos no próximo. Eu quando entrei no primeiro ciclo, em 2017,
eu entrei com pouca grana, com, sei lá, 2, 3 mil dólares máximo, porque eu comecei a minerar, mas em cripto o meu portfólio era esse valor, e de repente eu vi em janeiro de 2018 multiplicar muito, mais de 10, 20 mil dólares. E eu não vendi porque eu achava que sempre ia subir. Eu não tinha conhecimento. O que é que aconteceu? Esse mesmo portfólio, essas mesmas ADA Cardano, que eram 32 mil ADA Cardano, viraram 900 dólares. Mas eu não vendi. Eu tive paciência, porque aí eu fui estudar, fui aprender e comecei a entender o ciclo do Bitcoin. Claro que atualmente a gente tem várias mudanças no ciclo, muita coisa está parecida, mas já há 30% de modificação no ciclo do Bitcoin e com certeza absoluta mais de 80% de modificação no ciclo das altcoins. E eu esperei e vi em 2021 um novo ciclo iniciar e essas ADA Cardano que valiam 2 mil, chegaram a valer quase 10 mil em janeiro de 2018, janeiro de 2018, caíram no final de 2018 a 900 dólares e em 2021 eu vi essas 32 mil ADA Cardano chegando quase a 100 mil dólares. Então, paciência é o nome do jogo. Saber e entender os ciclos é a segunda oportunidade. E a terceira é tempo dentro desse ciclo. E se você começou há pouco tempo, não desista. Procure conhecimento, aprenda cada vez mais e saiba se posicionar. Muitos que entraram comigo em 2021 e em 2022 aqui no canal fizeram excelentes compras no final de 2022. Compraram Bitcoin a 17, 18, 19, 20 mil dólares. Compraram o Ethereum a 900, a 1.000, a 1.100, 1.200 dólares. Compraram a própria Orai, que eu mostrei agora nessa conversão da Orai X. Compraram a Orai a 90 centavos e ela já chegou a bater 20 dólares. Comprou Chainlink a 5,80, 6, 7, 8 dólares. Então, ou seja, se preparou porque estava no momento certo e adquiriu conhecimento. Isso não é o fim do ciclo. Não é o fim de uma era. Isso é o final de um período e o início de um novo período de realização para futuro lucro. Lembre-se, o melhor lucro que você tem está no momento que você compra a mercadoria. Então, o melhor momento que você comprar Bitcoin é o que vai demonstrar quanto você vai ter de lucro no futuro. Então, paciência. Estamos apenas começando, tá bom? Deus abençoe a todos, tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Mais uma vez, desculpa pelo vídeo tão longo.